o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Verdadeiramente ressuscitou. Aleluia, aleluia. Esse é o modo que os orientais se cumprimentam a partir de hoje. Não mais bom dia, boa tarde, boa noite, mas sim, o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Verdadeiramente ressuscitou. Aleluia, aleluia. O cumprimento e a resposta. Caríssimos irmãos e irmãs, Feliz Páscoa para todos vocês. Páscoa do Senhor ressuscitado. E que nós somos chamados, como diz a segunda leitura, pelo menos uma das opções, desse domingo de Páscoa, se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto. A carta de Paulo, dessa festa solene da Páscoa. Nós somos chamados justamente a isso, meus irmãos e irmãs. Nós morremos para o pecado, no belo sentido da imersão batismal, e ressuscitamos com Cristo, a imersão batismal, e por isso mesmo buscar as coisas do alto. Essa experiência que nós cristãos somos chamados a fazer sempre. Ou seja, o fato de encontrarmos, celebrarmos Jesus Cristo ressuscitado, que a nossa vida seja buscar as coisas de Deus. Que não significa estar alheio ou alienado do mundo de hoje. Pelo contrário, buscar as coisas do alto no mundo que nós vivemos, na nossa sociedade, com as suas guerras mundiais, de países, guerras urbanas, violências, buscar as coisas do alto. De tal maneira, a nossa vida de oração, de participação, deve levar realmente a contagiar o mundo, para que se possa viver como irmãos e irmãs. Se buscar as coisas do alto não significa estar alheio, olhando para o alto, mas olhando para o mundo, mas tendo o coração cheio de Deus, cheio do Cristo ressuscitado, caríssimos irmãos e irmãs. No Evangelho, pelo menos a primeira opção desse domingo, fala que João, quando chegou ao sepulcro vazio, depois que Pedro entrou, ele entrou, viu e acreditou. Depois os apóstolos fizeram experiências. Como nós iremos ouvir durante essa oitava de Páscoa, que agora nós começamos, o Senhor que está ressuscitado aparece aos discípulos, tanto no jardim, como também aos discípulos de Emaús, como também quando se reúne aos domingos, primeiro dia da semana, estavam reunidos, no segundo, depois, 8 dias depois, a mesma coisa. Quando aparece aos discípulos que estão evangelizando, estão pescando, quando aparece aos discípulos que estão falando de Deus, estão conversando, quando ele também se coloca no meio deles. Meus irmãos e irmãs, estejam atentos à liturgia desse tempo da Páscoa, especialmente nessas primeira semana e primeiros domingos, quando nos fala dessa experiência da comunidade, dos cristãos, dos discípulos, de terem encontrado o Senhor ressuscitado. E que nós, por nossa vez, somos chamados a fazer a mesma experiência de cada Eucaristia, de cada domingo, cada vez que nós evangelizamos, cada vez que nos reunimos para falar do Senhor, que nós o encontremos e nós o enxerguemos pela fé, ressuscitado presente no meio de nós. Pensamos esse dom e que realmente a experiência da ressurreição possa nos impulsionar como os discípulos apóstolos do Senhor a anunciarmos Jesus Cristo a todas as pessoas, até mesmo com a própria vida, como todos eles fizeram, como mártires que foram. Inclusive, nós sabemos que a maioria, à exceção de João, o evangelista, deram a sua vida pela causa do Evangelho, também com mortes cruentas. Portanto, meus irmãos e irmãs, pensamos ao Senhor que realmente a experiência pascal, o encontro com o Senhor Jesus Cristo, tenha renovado nossas vidas e nos impulsione para buscar as coisas do alto, vivermos as coisas com Cristo e sermos missionários, anunciadores daquele que é a nossa vida. A Páscoa continua durante uma semana, a oitava, e continua durante 50 dias até Pentecostes, mas continua a cada missa, a cada celebração, porque a Páscoa é centro da nossa vida. Que nós, meus irmãos e irmãs, celebremos com alegria. Nós sabemos que na liturgia de hoje, na sequência, vai falar: cantai, cristãos, afinal, salve a vítima pascal. Como nós também cantamos na Vigília Pascal, exulte o céu, se cantem os anjos, quando cantamos o canto do exulte, porque o Senhor é a nossa luz, está presente no meio de nós, ilumina todos. Feliz Páscoa!
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.